O objetivo dessas sociedades secretas é mandar no mundo, é ter o poder, é ter privilégio? O que eles querem? Bom, esse assunto aí é bem profundo, né? Primeiro, tem várias sociedades, né? Ao longo da história, né? Por exemplo, Pitágoras, que a gente aprende na escola, né? O teorema de Pitágoras, ele tinha uma sociedade secreta, né? Pitagórica, esotérica, na Grécia Antiga. As pessoas ficavam 5 anos com voto de silêncio para serem admitidos na escola pitagórica, né? Então, toda essa... isso também que eu apresento um pouco nesses quadrinhos, que muito do que a gente acha de uma realidade que simplesmente é científica, muito tem uma origem no que o pessoal chama de oculto, né? De ocultismo, assim. Alquimia, né? Por exemplo, a química moderna é toda baseada na alquimia, né? Você tem físicos... Quer entrar no assunto das conspirações? Eu adoro. Por mim a gente vai de cabeça. Então, mas é que tudo isso, né, a gente tem que destrinchar. Por exemplo, você tem grandes no sentido, né, de pessoas dentro desse universo famosas, como Paracelso, né, Robert Fludd, né, que todos eram alquimistas e que nesse momento da transição, né, da Renascença, que foram legitimizando isso que antigamente era simplesmente magia, ocultismo, e foram dando uma linguagem mais científica, e aí oficializou isso realmente no iluminismo, né? Mas, por exemplo, né, o Newton era um cabalista, um esotérico, né, um profundo... Então o cara é simplesmente o pai da física moderna, né? Ele escreveu Principia Mathematica, né? E onde ele, né, a lei da gravidade, tudo isso que depois foi reformulado pelo Einstein com a lei da relatividade geral, que também o Einstein era um profundo conhecedor de ocultismo, né? Ele lia, ele andava com uma cópia da Doutrina Secreta da Madame Blavatsky, da Teosofia. Então muitos insights dele ele tirou dessa questão. Por quê? Porque, enfim, não sei se o pessoal está achando interessante isso, mas... Não, aqui o pessoal gosta. Aqui, a nossa do chat está adorando. A nossa audiência adora isso. Eu adoro esses papos, eu adoro isso aí. Eu fico à vontade, pode explicar que eu estou vidrado no assunto aqui. A verdade é a seguinte, né? É o que eles chamavam de metafísica. Metafísica é o que vai além da física, né? Então, sempre a humanidade, ao longo da Idade Clássica, do século, sempre teve essa noção de que a realidade não se resumia àquilo que é material. Né? E os grandes, né, os magos, os grandes, né, em vários várias idades clássicas, vamos dizer assim, ou reinos, por exemplo, você tem desde do Império Assírio, Sumério, Babilônico, Grego, Egípcio, Romano, todos eles, ao longo, eles meio que mantinham aí um conhecimento secreto, que eles falavam, não é pro leigo, não é para isso, você tem que ser iniciado para você ter acesso a essa informação. Tá? Então, todos esses... Né, é o que antigamente eram os sacerdotes. Né, por exemplo, os sacerdotes egípcios. Eles detinham... Né, então, eu tive a oportunidade de ir no Egito lá, cara. Quando você vê a pirâmide pessoalmente, cara, você fala, é tecnologia. Entendeu? É tecnologia, pura tecnologia. Né? Então, o que a magia, a princípio, fazia? Era uma forma de você controlar a realidade, né? Manipular a realidade. O que a ciência faz também? Basicamente é isso, a ciência manipula a realidade, né? E, então, basicamente, a gente vê ao longo aí dos séculos pessoas, figuras, né? Como, né, eu citei alguns, ou como, por exemplo, Francis Bacon, né? E muitos filósofos também mais conhecidos, Voltaire, né? Kant. Eu, por exemplo, visitei a casa do Kant lá em Frankfurt, na Alemanha. O cara ele era um Rosa Cruz, ele era um profundo conhecedor de esoterismo, né? Todos, na verdade, conheciam
muito disso. E o que aconteceu? Qual foi a grande virada, né, no iluminismo? Que não é à toa que a palavra é iluminismo, né? Porque a gente vê que a Revolução Francesa, que marca, né, historicamente, vamos dizer, a Idade Moderna, né, foi simultaneamente com a criação lá em Frankfurt também da Illuminati, né, do Adam Weishaupt, que era um judeu, né, convertido ao catolicismo, que virou jesuíta. Ele foi um advogado através né, da organização jesuíta, que por si só né, nasceu lá na Espanha 2 séculos antes, com Inácio de Loyola, que eram chamados alumbrados, que são iluminados. Sempre essa questão de ser iluminado, de ter uma revelação. Enfim, ele também tem a história de como ele recebeu essa revelação de uma entidade sobrenatural, né? E ele teve dinheiro, né, dos Rothschild, na época o patriarca, né, que era lá em Frankfurt. Na verdade, o nome não é nem Rothschild, o nome é Bauer, o sobrenome. Rothschild é porque ele tinha uma casa de penhores que tinha era um escudo vermelho. Então, em alemão, isso quer dizer escudo vermelho. E eles acabaram adotando como nome da família. Uhum. E é basicamente isso, cara. Como a gente... Bom, basicamente é isso. Como ao longo do tempo a gente consegue dominar o mundo, cara. Então, por exemplo, eles depois da família Rothschild, né? Porque o patriarca, ele tinha 5 filhos. Ele mandou um filho para cada capital europeia, né? Milão, Londres, Paris, Amsterdã, Milão e Madrid, se eu não me engano, né? E eles foram responsáveis por dominar na época ainda não tinha banco, né, central, mas dominar a economia dos países. Né? Então, por exemplo, desde isso, né, desde das guerras napoleônicas, eles usam conflito para conduzir a sociedade onde eles querem. A história de criar o caos para trazer a ordem, né? A gente cria o problema para oferecer a solução, mas como a gente quer, a nossa solução. Então, você conduz, né, o que o Hegel chamou da dialética hegeliana, né? Que é isso, tese, antítese, para chegar numa síntese, né? Então é isso, a gente cria uma dificuldade para vender solução, mas só que essa solução vai conduzir a sociedade para onde a gente quer conduzir.